Oi pessoas, aqui é a Pri, a Paty e a Bruna. A pessoa tá tão acostumada a falar da produção atrás da câmera que atrapalhou. Gente, hoje é um dia muito especial, que é dia de quê? Combo cultural. E hoje nós vamos falar o quê? Já que estamos no mês do Halloween, né? Então pensamos, vamos falar de coisas que nós temos medo? Sim, nós temos medo de quê? Fantasmas? Também. Não? Ah, tá. Eu nunca vi um. Palhaços assassinos? Talvez. Talvez. Pessoas psicopatas com uma serra na mão? Talvez também. Então, assim, uma coisa que a gente tem muito medo é o quê? Uma realidade distópica, não é mesmo? Que nós vemos em várias obras, em vários filmes e séries e livros, e que pode acontecer, talvez, né? Vamos tomar cuidado para que não aconteça. Então, assim, hoje nós vamos falar sobre isso, sobre realidades distópicas, tá? E já que estamos aqui passando calor por causa de vocês, porque nós não podemos ligar o ventilador porque faz barulho, não temos ar-condicionado, mas também faria barulho, então... Faria menos barulho. Então a gente já curte esse vídeo, entendeu? Mas compartilha, se inscreve. Assiste porque vai ser um ótimo momento de reflexão. E, exatamente. Mas antes, acho que todo mundo sabe, a maioria, o que é uma distopia, né? Então, assim, distopias são o contrário de uma utopia, de um sonho lindo, maravilhoso, onde todo mundo vive bem, ninguém passa fome, nenhum tipo de necessidade, né? A utopia é isso, é você não passar por nada que te prive da alegria, da saúde, da dignidade. Então, a distopia, ela vai na mão contrária. Né? São lugares, são situações e principalmente regimes políticos que fazem com que a grande maioria de uma população sofra e seja privada de algo, seja ele a comida, seja ele o emprego, seja a sua dignidade física, Liberdade de expressão. a sua liberdade de expressão, a sua liberdade de ser quem é. Tá? Então, normalmente, as distopias têm esse traço em comum. Pode ter uma ou outra variável, mas tem exatamente. Topzera. E assim, a primeira obra que eu vou falar pra vocês é um filme que é um dos meus filmes preferidos, porque ele é maravilhoso, que é o V de Vingança, tá? Esse filme, na verdade, assim, esse filme ele trata de uma realidade distópica, tá? O que aconteceu? Na Inglaterra, depois de uma guerra mundial, um grupo de pessoas, assim, totalmente antiéticas e também autoritárias entram no poder da Inglaterra. E assim, o governo deles é um governo totalmente totalitário, um governo fascista, um governo que também está interligado com uma ideia religiosa, que é totalmente distorcida, tá? E assim, a realidade que eles vivem é de não poder se expressar, de não poder falar mal do governo, de não poder ser quem você é. Então assim, todo tipo de pessoa que não é considerado adequado para o governo é extinguida. Nesse governo, quem governa a Inglaterra nessa situação é um chanceler, que ele pode fazer o que ele quiser. É isso. É uma ditadura, ele pode fazer o que quiser e ninguém pode questionar. Tem uma manipulação da mídia, então, por exemplo, acontece um evento lá. Aí o chanceler vai lá e fala assim, não, fala que o que aconteceu na verdade não é isso, na verdade é outra coisa. Então assim, é uma realidade que tem um toque de recolher, que as pessoas não podem ficar na rua. E também tem um plot twist ali no filme, que você fica meio, meu Deus, né, meio abalado. Que eu não posso falar, tá? Que assim, eles contam como que esse sistema, esse governo, essas pessoas conseguiram entrar no poder, tá? Que foi através do voto. Então, como que as pessoas deixaram isso acontecer? Como que as pessoas votaram para esse tipo de gente governar um país, sabe? Com esse tipo de pensamento autoritário e discriminatório e tudo mais. Então, assim, você vê como que isso acontece. Na verdade, eles conseguem subir ao poder pelo medo das pessoas. As pessoas têm medo, né, de uma coisa lá que acontece, que vocês vão ver no filme. E aí elas acabam, tipo assim, eles são considerados, assim, salvadores da pátria, entendeu? Os mitos que vão salvar o país. E na verdade o que eles querem é simplesmente ter o poder e fazer o que eles querem. Só que aí, nessa história, o que acontece? Aparece o V, que é um personagem
que assim, na verdade é um personagem que ele tem um significado muito profundo, entendeu? É um personagem que ele simboliza simplesmente a resistência, é a resistência. Num regime opressor, ele vem o quê? Pra causar uma mudança, pra causar um caos necessário para que as pessoas possam acordar, entendeu? E ver o que está acontecendo ali. As pessoas já estão tão acostumadas com aquele regime, com aquela situação, tão acomodadas que ninguém faz nada, sabe? E inclusive uma frase que ele fala no filme, uma das frases, porque, gente, dá vontade de você pegar um caderninho e escrever tudo que ele fala, sabe? Tudo que esse personagem fala no filme, você dá vontade de se escrever na sua vida. É muito, muito bom, assim. E uma frase que ele fala é que o povo não tem que temer o governo tem que temer o povo. Então, assim, o governo ele só faz o que ele quer quando o povo deixa. Percebam que a arte imita a vida, né? Então, e outra frase que ele fala, gente, que eu tenho que falar, são maravilhosas. Uma frase que é muito famosa desse filme é que uma ideia é a prova de balas. Então, assim, essa pessoa, esse personagem que é o V, né? Ele traz uma ideia, ele quer semear essa ideia para as pessoas. Então, por mais que passe o tempo e ele, né, suma, que ele morra, não sei, a ideia vai prevalecer. Então, é isso que ele diz nessa história. As obras de arte são censuradas, algumas obras de arte que são muito, assim, fora do que eles pregam, né? Tem um momento do filme em que tem uma pessoa que tem um alcorão dentro de casa. E só o fato de você ter um alcorão é um crime. Ou uma obra de arte que é proibida, isso é um crime. Então, assim, se você for denunciado, eles podem te matar, tá? Então, assim, obras de arte, músicas. Logo no começo do filme você vê que o V usa uma música. Ele usa uma música pra fazer uma coisa que eu não vou falar o que é. Tá? E aí eles, tipo, o chanceler fala que essa música tem que ser banida, entendeu? Porque ela é proibida, porque ela simboliza a resistência. Então, assim, qualquer coisa que fuja do que eles querem é censurado, é banido. Então é um regime totalmente opressor e vem com essa ideia de esperança, assim, essa ideia da resistência, de que as pessoas têm que se mobilizar e têm que lutar pela democracia, pelo direito de se expressar e de ser quem é. De existir, né? Exatamente. Todo mundo tem que ser respeitado, independente de religião e tudo mais, né? Então, é um filme, gente, que, assim, além dele ser muito bem feito, porque as cenas são muito bem feitas, assim, a fotografia, os diálogos. Então é um filme muito bom e eu acho que todo mundo deveria assistir, ainda mais nesse tempo em que a gente tá? De eleições e tudo mais, né? Pra gente repensar um pouquinho. Dá tempo ainda. Vamos assistir então, gente. Por favor, assiste hoje. Tô dizendo. Assim, na mesma vibe do filme. Na verdade, assim, o livro que eu escolhi, ele não é propriamente classificado na literatura como uma distopia. Ele é classificado como o que eles chamam de... como que é aqui? Steampunk. Né? Então, assim, é uma literatura retrofuturística, que tem elementos da era vitoriana, que foi a era mais chique, digamos assim, uma era cheia de luxos, né? E com elementos futurísticos. Então é um casamento bem fantasioso dessas duas épocas como se fosse uma só, tá? Então não é classificado originalmente como distopia, mas tem muitos elementos de distopia. O livro que eu escolhi foi esse, A Corte do Ar, de Stephen Hunt. É um livro muito complexo de ler. É um livro que tem toda uma estrutura fantasiosa, que tem muitos personagens, que tem muitos cenários diferentes. Que para que eu compreendesse tudo, eu tive que abrir meu celular e pesquisar alguns significados de palavras. Ele traz um glossário próprio, que são alguns termos que o autor coloca na história e que às vezes você tem que vir aqui consultar, porque senão você se perde. Mas, como contexto principal, é um reino chamado Chacalha. Então você percebe a ironia do nome, né, do reino. É um reino que tem um rei, que os braços do rei são cortados como simbolismo de que o rei nunca mais levantará a mão contra o seu povo. Só que na verdade o rei não serve pra nada. Né? O rei, na verdade, ele é só um fantoche. Quem comanda o país é a Casa dos Guardiões, representados pelo seu primeiro guardião, e que é um homem muito estratégico. Estratégico para manter as ameaças fora,
para que ninguém, muitas vezes, nem fique sabendo dessas ameaças, porque elas são eliminadas das maneiras mais brutais. As guerras, a última guerra que aconteceu foi uma guerra muito sangrenta e muita gente só sabe a parte bonita dentro do reino, não sabe o quanto destruiu o povo, né? O povo perdedor, no caso. Tem as pessoas que são consideradas como encantadas, que elas são, ou elas servem ao reino com um tipo de colar que controla os poderes dessas pessoas, ou elas são consideradas criminosas. Então, assim, não serve se não for útil ao poder do rei, sabe? Sob o comando, com aquele colar que a qualquer hora pode matar, entendeu? Existe uma quantidade enorme de pessoas vivendo na pobreza, no submundo, na parte inferior da cidade, e que, graças a uma religião totalmente extremista, começa a tomar forma para tomar a cidade principal a qualquer custo, independente de quem vai morrer no meio do caminho, né? Então, assim, não importam as perdas, o que importa é tomar o poder. Se alguns inocentes morrerem no caminho, fazer o quê? É uma perda necessária. Sacrifícios são necessários. Existem várias forças brigando entre si e existe alguém invisível, digamos assim, que coordena toda essa massa para que eles se matem mesmo, né? E assim, essa massa manobrada vai deixando com que as verdadeiras pessoas que tinham interesses nisso acabem chegando no poder. Você conseguir ler o livro, e você tem que deixar para trás algumas coisas para você conseguir entrar realmente nessa realidade de pessoas sendo perseguidas, sendo inocentes, pessoas que nunca tiveram a oportunidade de provar que são inocentes, são decretadas culpadas e ponto, pessoas abandonadas, assassinatos comprados, assim, descaradamente. Então a gente vê que a sociedade, que ela é oprimida por um governo que não considera a opinião da sociedade, ela normalmente acaba caindo no caos em algum momento. E normalmente ela é apoiada por religiões, porque a religião, ela vem mostrar o Salvador, só que algumas pessoas abusam e vem o desespero daqueles que buscam uma salvação e acabam manobrando essas pessoas em prol de algo. Na verdade, eles não querem que as pessoas sejam promovidas a uma condição de dignidade. Não, elas só querem chegar até o poder. O que elas vão fazer depois que tiver com o poder, a gente não sabe. Mas as pessoas acabam dando apoio porque não vem uma situação melhor, não vem uma possibilidade melhor, e acaba apoiando aquele que parece ser a melhor opção, mas que na verdade só quer dizimar igual o que já tá lá. Topzera. A série era pra essa pessoa aqui, maravilhosa, linda, produção, que na hora de falar mal da gente, fala sem nenhuma timidez, mas na hora de falar da série, tem vergonha. Tem vergonha. Isso aí. O que é muito estranho, mas tudo bem, a gente engole. Super normal, eu sou a pessoa mais tímida dessa casa. Aham, sei. Então a gente vai comentar sobre a série aqui, e se você quiser comentar alguma coisa, você fala. Tá bom, amor? Seja livre. Não é uma ditadura. Não. Ainda. Vocês estavam ouvindo um barulhinho? Era um ventilador pra gente não morrer de calor nesse lugar. Tá bom? Top. Desligamos agora. Tá melhor? Tá Pra bom. nós, não. Isso. A série, gente, também tem um livro, tá? É baseada nesse livro. É a primeira temporada toda. Então, o que fala essa série? Na verdade, tem um carro passando. Elas passam num futuro distópico, mas não muito distante, tá? Então, assim, o que aconteceu? Eles estavam enfrentando uma crise, tanto de, assim, fertilidade, porque as pessoas não estavam mais conseguindo ter filhos, tá? E tanto também na área ambiental, tá? Então, o que aconteceu? Um grupo de pessoas se reuniram para dar um golpe, na verdade, no país, tá? Então, os Estados Unidos, ele se dividiu e formou-se a Gilead, tá? A Gilead é o país, vamos dizer assim, onde se passa a série. Então, assim, esse grupo de pessoas, as pessoas que governam a Gilead, eles têm um fundamento religioso, mas de uma forma bem estranha, tá? E bem, assim, extremista, totalitário e tudo mais. E tem uma
gente não acredita que tá acontecendo ali, mas tá acontecendo, tá? Então esse sistema, ele é separado, tem algumas castas, né, nesse sistema. Então a maior casta é dos comandantes, que são homens, tá? Já vamos ver que é uma sociedade assim, muito patriarcal, tá? Tudo que a gente assim, fez pra conquistar nossos direitos, nós mulheres, sabe? Tipo, de votar, de ir e vir, de trabalhar, de ler, sabe? Tudo isso, tchau, do nada acaba. Na verdade não é nem do nada, tá? Quando você vê a série, você vai entender como é que aconteceu isso. Nesse sistema, os que comandam ali são homens, tá? E eles moram em casas assim, enormes, eles são ricos e tudo mais. E eles têm direito, esses homens, esses comandantes, a uma esposa. Eles têm direito a uma esposa, tá? A esposa é um direito do cara. E aí eles têm direito, se eles não conseguirem ter filhos, se as mulheres não forem férteis, porque nesse mundo aí, você não pode falar que o homem não é fértil, tá? A culpa não é do homem, nunca é do homem, é da mulher. E aí, se as mulheres forem inférteis, eles têm direito a uma aia. O que é uma aia? A aia é a personagem principal da nossa série, é uma aia, tá? São as mulheres que são férteis, já conseguiram ter filhos e que, assim, todas as mulheres, na verdade, são propriedades do governo, mas cada tipo de mulher tem um tipo de função. As aias, a função delas é procriar, é ter filhos, tá? Para os comandantes. O comandante, ele vai lá e tem direito a uma aia, a aia vai servir esse comandante e uma vez por vez vai ter uma cerimônia em que a esposa participa. Então, assim, a aia, ela tem 2 anos na casa para ter um filho, tá? Ela tem esse período aí. Se em 2 anos ela não tiver um filho saudável, ela vai para outra casa e assim por diante. Até que se ela não conseguir, ela vai para as colônias, que são lugares assim contaminados com radiação nuclear e que as pessoas ficam trabalhando lá que nem loucas até morrer. Bem legal esse lugar, tá? Então as aias, elas não são donas de si mesmas, elas são do comandante. Tanto que o nome da pessoa, o nome da personagem principal é June. Só que quando ela se torna aia, ela perde esse nome, tá? O nome dela é Off, mais o nome do comandante. Então o nome do comandante dela é Fred. Então o nome dela é Offred, é do Fred. Esse é o nome dela, tá? É bizarro, mas é isso. Porque assim, esse sistema, eles pegam algumas partes da Bíblia, as partes da Bíblia que interessam a eles, tá? Algumas partes só, o resto eles deixam pra lá. E eles, pra justificar o que eles estão fazendo, tá? Então, por exemplo, essa parte, esse negócio da aia, ele é justificado por uma passagem bíblica do Antigo Testamento. Isso. Eles gostam muito de citar versículos do Antigo Testamento. Não é a religião católica, tá? É uma religião diferente. Inclusive, os católicos são perseguidos. As freiras, elas viram aias, elas se tornam aias, as que são férteis. As que não são férteis vão ou viram martas, ou se não se adequarem ao sistema, elas vão para as colônias, tá? Ou elas morrem mesmo e ficam lá, porque assim, eles têm um muro ali, no meio do caminho do pessoal, bem no centro ali, em que as pessoas que foram mortas, que são executadas, as pessoas que são contra o sistema, elas ficam ali penduradas. Às vezes é um padre ou professores que são perseguidos também. Histórico, né? As pessoas LGBTQ, pessoas de outras religiões. Então essas pessoas, elas são mortas e colocadas ali no muro pra todo mundo ver, entendeu? Pra que as pessoas tenham medo mesmo de se rebelar contra o governo. Assim, você se identifica com alguns personagens e assim, elas passam por coisas muito horríveis, então é meio difícil de ver essa série, tá? É muito difícil porque é um negócio muito louco que você não imagina que poderia acontecer, mas se a gente for pensar, pode acontecer sim, tá bom? Porque a gente demorou tanto pra construir alguns direitos, pra conseguir alguns direitos, e esses direitos a qualquer momento podem ser tirados de nós, sim. E a gente dá medo, ver essa série dá um pouquinho de medo. Então, como vocês puderem ver, gente, são coisas que dão muito medo. Se você tinha medo de fantasma, outra coisa, gente, isso aqui não chega aos pés disso daqui. E a Halloween perto disso? O que é Halloween? E esse é o verdadeiro Halloween, entendeu? Essas coisas aí absurdas que a gente vê, mas que a gente tem que ver. A gente tem que ver pra gente se conscientizar de que
a gente não quer isso e saber lutar contra isso, sabe? Que isso não é legal, essas coisas, esses sistemas que são opressores e, né? É um entretenimento de qualidade e que eu acho que devia ser obrigatório, tá? Pra gente poder Entendo o currículo. refletir isso daí. Pra gente refletir sobre as coisas e ver o que a gente quer pra nossa sociedade, né, como um todo. Deixa eu só... Pode ter certeza que o que a gente quer primeiro é ter liberdade pra querer o que a gente quer. Se você gostou, já sabe o que fazer, já falei, então faz, tá bom? Então faz, comenta, dê outras sugestões de livros, filmes e séries assim, nessa pegada. Digam o que vocês acharam, se vocês já leram os livros, já assistiram os filmes e a série, né? Pra gente saber qual E é assista o vídeo que a gente te ensina a fazer essa almofadinha bem bonitinha aqui do Harry Potter. E outras. A gente ajudou, mas eu acho que eu nunca mais vou pedir nossa ajuda. Nunca Não, vamos pedir sim. Nunca mais. Só boa. Beleza? Tá. Então é isso, gente. Beijo. Tchau. Somos a justiça, somos o ladrão, somos da quadrilha, viva São João. Somos todos eles da ralé da realeza, somos um só.